Boa tarde, alunos. Vamos para a nossa nona aula. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre direito coletivo do trabalho. São mais conceituações e princípios. E é um videozinho rápido. Qualquer dúvida fica à disposição. Como a gente viu lá na nossa primeira aula, que a gente falou sobre revolução, né, sobre as etapas do direito do trabalho, o berço do direito do trabalho, e assim como o direito do trabalho coletivo, se deu com a Revolução Industrial, né, que aconteceu na Inglaterra. Esse período da Revolução Industrial, que se chama a Primeira Revolução Industrial, ela foi um grande marco para os direitos trabalhistas, porque ela teve um grande boom de movimentos sociais, né, movimentos na busca de melhoria do local, das condições de trabalho, né, e essa busca coletiva, né, que foram de formas organizadas algumas vezes, e as pessoas se associaram, né, não se falava em sindicato, se falava em associação, surgiu nessa época, né, não tinha a visão ainda de um direito do trabalho coletivo, mas foi um momento em que se começou a movimentar e a organizar, né, a luta pelos direitos trabalhistas. O direito de associação, que de certa forma é um sindicato, foi conquistado na Inglaterra em 1871 e na França em 1884, tá vendo? Foi após essas revoluções, após a Revolução Industrial, após a Revolução Francesa, que esses movimentos de lutas fizeram com que o governo, né, o Estado, começasse a abrir esse direito de associar-se, esse direito de lutar pelos direitos trabalhistas. Em 1948, né, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que determinou que todo trabalhador tem direito a fazer parte de um sindicato. E a partir daí, com a Organização Internacional da OIT, né, que surgiu em 1930, né, 1929, 1930, passou-se a tutelar e a fiscalizar esses direitos, né, em escala global. Então, a OIT, de certa forma, ela é um agente, né, é um órgão que está aí para fiscalizar e tutelar os direitos dos sindicatos, das associações. No Brasil, a nossa legislação sindical, né, a nossa legislação de associação, ela surgiu com a era Vargas, né, Getúlio Vargas, que começou com esses tratados, esses direitos trabalhistas, até porque ele utilizou-se para se eleger na época os trabalhadores. Ele deu voz aos trabalhadores, fez com que eles se organizassem, né, e juntos eles construíssem esse novo Estado, né. Aí em 1937, com a nova Constituição, né, e a criação do Estado Novo pelo Getúlio Vargas, deu-se a criação, né, o surgimento do sindicato. Esse sindicato, na era Vargas, era um sindicato único, com funções públicas delegadas pelo Estado e representando os interesses da categoria de produção. Então, assim, tinha outros sindicatos já antes, algumas outras associações que antes de Vargas se movimentavam, mas esse caráter de reconhecimento pelo Estado se deu nesse momento, se deu na Constituição de 1937. Esse sindicato único ele também tinha como função estipular contratos coletivos de trabalhos obrigatórios para todos os associados. Então, era uma vinculação obrigatória, tudo que acontecia dentro daquele sindicato era obrigatório, então tinha uma certa limitação e imposições que o próprio Estado, através dos sindicatos, coordenava, né, e limitava o poder da população. Impunha contribuições por lei, né, e não só aos associados, mas a todos os membros da profissão representada. Então, lá pouco importa se você estava associado ou não ao sindicato. Você seria cobrado, né, foi isso, até antes da reforma também, nós tínhamos isso, né, aquela contribuição anual que tinha que fazer para a confederação. Então, antes era também dessa forma, assim, que criou esses sindicatos únicos. Então, não mudou muito a nossa legislação de 1937 para cá. E a reforma agora que tirou alguns direitos, deu algumas limitações, mas o sindicato ainda muito bem organizado, se ele for um sindicato organizado, ele consegue sim lutar pelos direitos e exercer a sua função, que é representar
a coletividade daquela determinada categoria ou daquele determinado setor e região. Com a Constituição Federal, né, houve depois de Vargas, veio a ditadura, houve algumas modificações sobre os sindicatos, porém não se modificou muito. A grande modificação que teve foi com a Constituição Federal de 88, que se autorizou, né, a criação das entidades como sindicatos, federações e confederações, e que essas possuem hierarquia entre si. Então, assim, foi a Constituição de 88 que, de fato, como é que eu posso falar? Não é criou, estabilizou o que nós conhecemos hoje como sindicalismo, né? Como que funciona essas questões dos sindicatos, das federações e das confederações, tá? Eu trouxe aqui para vocês o conceito de cada um deles, né? O sindicato, embora ele esteja aí no topo como se fosse o primeiro, ele na verdade não é o topo, ele é a base, né? Ele é o que fica ali embaixo. Se a gente pensar na pirâmide, eu começo de baixo para cima, eu começo com os sindicatos, que são associações de base, e em razão da sua maior proximidade com os trabalhadores, possuem um papel mais atuante na negociação coletiva. Então, assim, é o operário da situação, né? Quem de fato está ali em contato com as empresas, com os empregadores, né? E sua função maior e primordial são as negociações coletivas. É através delas que ele vai garantir o direito daqueles trabalhadores, né? Que estão ou não afiliados a ele, porque não há uma obrigatoriedade de estar afiliado. As federações, que são associações de segundo grau, então elas estão no meio da pirâmide, né? As federações podem ser criadas por um sindicato que atuará em regra no território de um estado federado da República. Exemplo, São Paulo é um estado federado da República. Então, eu posso criar uma federação que vai atuar somente e tão somente dentro do estado de São Paulo. Pode ser que o Tocantins não tenha, pode ser que o Distrito Federal não tenha, Bahia não tenha. Então, assim, vai ter aqui. Então, Minas não vai ter, mas São Paulo tem. Então, eu posso criar, isso que significa. Essas entidades têm o propósito de aglutinar e coordenar interesses comuns e sugerir linhas ideológicas para os sindicatos que as compõem. Então, de certa forma, eles padronizam os sindicatos daquele estado. É uma forma de padronizar e buscar atender os direitos da mesma forma. Se vocês verem a convenção coletiva que eu passei para vocês na aula passada, que eu passei o código para vocês, do CNPJ, do Sindicato da Construção Civil daqui de Jacareí, lá tem a federação. Lá, então, nós temos, e tem um monte de sindicato de vários outros municípios que aderiram àquele convenção coletiva, que foi, de certa forma, sugerido, né, a linha ideológica pela federação. Então, a federação nada mais é do que padronizar aqueles sindicatos dentro de um estado, né? E vai atuar junto com o estado, mas com uma forma um pouquinho mais abrangente, porque ela não vai abranger uma determinada região de município, por exemplo, ela vai atender aquele estado todo. Uma federação só pode ser criada se reunir pelo menos 5 sindicatos de um mesmo setor. Então, voltando aqui o exemplo, quando você olha a primeira página lá da convenção coletiva do sindicato da construção, a gente já de cara vê 5 sindicatos. Então, não precisaria de todos os outros para aquela federação, né, existir. Para a federação que tem da construção, na indústria e construção. Não precisaria porque eu já tinha 5, então bastava os 5 primeiros para criar ela. Então, uma forma de criar, então, é 5 do mesmo setor. A Federação das Indústrias Estaduais, que é a Fiesp, de São Paulo, é um exemplo para vocês do que seria uma federação. A confederação, por sua vez, ela fica no topo da pirâmide. Ela é o alto escalão, é onde ela fica lá e tem acessos políticos, né? Ela situa-se no 3º grau da organização sindical, sendo a sua esfera de atuação nacional, coordenando as federações e sindicatos do seu setor, abrangendo ainda a articulação política e criação de projetos, com o objetivo de promover o desenvolvimento daquele segmento. Então, é quem está lá
lá em Brasília, quem está lá do lado do político, é quem está buscando a criação de projetos, buscando melhorar as condições de trabalho, é quem faz a parte política do sindicato, né, dos entes sindicais, mas é a parte política legislativa mesmo, né? Eles fazem essa articulação para criar esses projetos. Então, muito projeto de lei que está parado ou que foi deferido, a própria reforma trabalhista, muito do que está lá foi orientado, foi indicado, foi sugerido pelas confederações, né, visando a proteção de determinados funcionários. Você vê que da confederação dos magistrados é absurda, né, de como eles são fortes. Vai ter uma reforma aí administrativa, vai atingir todo o poder judiciário, todos os funcionários, menos os magistrados. Eles ainda vão continuar com os mesmos benefícios e até melhores do que tem antes da reforma, né? Então, você vê como há uma grande modificação, né, do que é uma boa confederação, né? Quando você tem alguém para brigar bem, porque quando é bem organizado, ela consegue impor e, de certa forma, limites para que o governo cumpra aquilo que ela quer. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês de confederação é a Confederação Nacional da Indústria, CNI, né? E para criar uma confederação precisa de 3 federações representativas. Então, como vimos anteriormente, eu crio uma federação com 5 sindicatos e eu crio uma confederação com 3 federações representativas daquele mesmo segmento. Direito coletivo do trabalho é o segmento do direito do trabalho encarregado de tratar da organização sindical, que é essa que eu passei anteriormente para vocês, da negociação coletiva, dos contratos coletivos de trabalho, da representação dos trabalhadores e da greve. Né? Esse conceito veio do Sérgio Pinto Martins, é um jurista e escritor muito conhecido. Se vocês tiverem interesse de conhecer sobre direito do trabalho e quiser um livro fácil de entender, Sérgio Pinto Martins é o melhor. Ele é o mais indicado. Ele é aquele direito esquematizado, né? Também é muito bom. Se vocês, pós essa aula aqui, já gostaram de direito do trabalho, têm interesse ou estão trabalhando para um sindicato ou estão trabalhando aí na proteção dos seus funcionários e buscando atender melhor, eu indico para vocês esse que é um dos melhores mesmo. E como direito, né, o direito coletivo também tem seus princípios. Ele tem os mesmos princípios, né, do lado do direito do trabalho normal, que é o direito do trabalho em si, porque o direito coletivo é só um gênero, né, é uma espécie, na verdade, do gênero direito do trabalho. Porque ele está ali dentro, ele só abrange um pouquinho mais, ele trata de situações mais coletivas, mais abrangentes, né? E por isso que ele tem alguns princípios que são basilares do seu ramo, né? O princípio da liberdade associativa e sindical quer dizer que não se admite cláusula de sindicalização forçada. Isso é muito importante. Desde que foi tirada a obrigatoriedade da contribuição sindical anual, que tinha-se antes e era obrigatória e agora é facultativo, começou-se as convenções coletivas, os sindicatos, com medo de perder a renda e os recursos, começou-se a querer mudar esse princípio de liberdade associativa e entulhou o nosso legislativo de projetos para que se tire essa liberdade de associação. Eles querem voltar lá para a década de 1930, né, 37, que foi uma ditadura, dizendo que se você tem aquela profissão, você tem sim, é obrigado a contribuir para aquele sindicato, porque você se beneficia dos benefícios que aquele sindicato consegue, né? Das ajudas, das cláusulas. Então, assim, não existe hoje, é totalmente proibido, porque a Constituição diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E sindicato é uma associação, de certa forma, né? Diferente do que eu tenho da OAB. A OAB não é, gente. A OAB, nós advogados, nós
somos obrigados porque ele é um representante da classe, né? Que nem o CRM dos médicos. E é diferente, eles não são sindicatos, não são confederações e não são federações, tá? Esses órgãos da classe, que é diferente. E a Constituição ainda diz que que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato, tá? Então ninguém é obrigado. Você quer se filiar a um sindicato ou associação, você faz isso de livre e espontânea vontade. No princípio da autonomia sindical, que é outro princípio, né, do direito coletivo do trabalho, que trata-se que os sindicatos se organizam sem interferência do Estado e das empresas, né? Não há controle das empresas e a criação dos sindicatos não depende de autorização do governo. Se eu quiser criar um sindicato, eu vou ter, lógico, os requisitos lá da lei, mas eu não preciso pedir autorização do governo, eu preciso preencher os requisitos legais. Apenas isso, tá? Porém, essa autonomia, para alguns doutrinadores, eles entendem que tem uma limitação por conta da unicidade sindical, que significa que eu não posso ter 2 sindicatos dentro da mesma região de Jacareí, que atenda Jacareí, de construção. Se eu já tenho um de Jacareí, eu não posso criar outro em São José e dizer que abrange Jacareí, eu não posso. Mas ocorre de nós termos aqui sindicato de alguma categoria que não tem a sede em Jacareí, né? Ele não tem uma filial, vamos dizer assim, em Jacareí, mas ele tem em São José e ele vai abranger Jacareí. Tá tudo bem. Aí, se eu crio um dentro de Jacareí, eu posso criar, mas aí o de São José vai deixar de atender o de Jacareí. Então, a unicidade sindical é uma das limitações da autonomia sindical. E o poder normativo da Justiça do Trabalho, o que significa? Se bateu na Justiça do Trabalho e na Justiça do Trabalho entendeu-se que aquele preceito, aquela cláusula normativa foi inconstitucional, feriu de alguma forma uma lei infraconstitucional de hierarquia superior, o Poder Judiciário está acima da autonomia sindical. Porém, eu faço um adendo aqui, reforma trabalhista, o artigo 611-A permite negociações em que, mesmo estando contrário à lei, não à Constituição, tá? Mas mesmo estando contrário às outras leis esparsas que nós temos, e não é um direito irrenunciável, é um direito renunciável, a convenção coletiva pode sim suprimir aquele direito, diminuir, enfim, tudo que seja feito decorrente do acordo, né? E antes tinha uma limitação maior, antes dessa previsão da reforma trabalhista, e o sindicato ficava bastante amarrado, porque ele ficava amarrado a depender da interpretação do judiciário. Princípio da interveniência sindical na normatização coletiva. O que ele está dizendo? Que é obrigatório, né, a participação dos representantes dos trabalhadores na formação das negociações coletivas de trabalho. Quer dizer que eu não consigo fazer uma convenção coletiva de trabalho se não tiver os representantes dos trabalhadores naquela criação, no seu surgimento. Então, se não tem representante, pouco importa que aquela federação, por exemplo, crie uma norma coletiva que não tenha nenhum sindicato aderindo, não vai valer de nada, porque para valer tem que ter lá os representantes dos trabalhadores, né? Então, seriam os sindicatos dos trabalhadores para que aquela norma coletiva vire de fato efetiva. Princípio da equivalência entre os contratantes coletivos, né? O empregador e os sindicatos são reconhecidos como seres coletivos, né? E além disso, eles possuem instrumentos eficazes para negociar, que são eles estão em grau de igualdade, tanto o empregador como o sindicato, né? Eles têm essa liberdade aí de negociar. Princípio da lealdade e da transparência nas negociações coletivas. É o mais importante, é o que todo trabalhador não presta atenção. A negociação coletiva deve transcorrer de forma leal e transparente, não se admitindo condutas que inviabilizem a formulação das convenções coletivas e os acordos coletivos. A gente sabe que, assim como a política nos sindicatos, nós temos também as pessoas de má intenção, né?
E por não ter os trabalhadores brigando pelas convenções coletivas, não participando de assembleia, não buscando saber, né, como é que funciona as convenções coletivas, essas decisões, essas cláusulas ficam à mercê de várias pessoas e nem sempre essas pessoas estão boa intencionadas e aí elas fazem acordos, muitas vezes, negociações coletivas, e para garantir algo para ela, uma contribuição, uma forma de o sindicato ter uma autonomia maior, principalmente financeira, eles tiram o direito do trabalhador, para que a empresa ceda, né, e aceite aquele acordo que eles estão propondo. Então, esse princípio de lealdade e transparência é muito importante, porque deveria ser regra essas reuniões serem tudo gravadas, hoje que nós temos equipamentos, e deveriam estar à disposição daquele trabalhador. Porque muitas vezes é uma reunião que vai 5, 6 pessoas fechados dentro de uma sala, e aí sai o cara do sindicato, quando ele já tá com tudo certo, e fala, não deu, tentei. Mas aí mas eu tirei isso e isso da empresa, mas na verdade já estava tudo combinado. Princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva. A negociação coletiva cria normas jurídicas, né? Então, uma vez que ela cria para aquele determinado contrato, né, instruções para aquele contrato de trabalho, porque basicamente é isso que a negociação coletiva faz, né? Ela é uma norma jurídica e ela tem força, tanta força quanto uma lei, né? Principalmente com a reforma trabalhista. Então, ficar atento a isso. Princípio da intervenção mínima da vontade coletiva. A reforma trabalhista, né, conferiu aos sindicatos maiores poderes para a negociação, que eu já falei para vocês um pouquinho atrás, né, a respeito de determinados assuntos, ora elencados no artigo 611, gente, aqui tá 661, mas é 611A, depois vocês corrigem, tá? Da CLT. Tal disposição constitui tentativa de limitação do poder judiciário, que somente poderá avaliar acordo coletivo ou convenção coletiva quando não forem celebrados de acordo com os requisitos do artigo 104 do Código Civil, que é o quê? Requisitos de validade. Agente capaz, se seguir os ritos necessários de validade daquela convenção coletiva, né? Então, essa intervenção mínima da vontade coletiva quer dizer que o Poder Judiciário já não pode mais rever certas cláusulas da convenção coletiva por entender que aquele grupo de trabalhador merece um direito melhor, basicamente isso, ou entender que aquele grupo de trabalhador não merece aquele direito, que acontece isso também, se baseando numa legislação e não na convenção coletiva. O princípio da adequação setorial negociada consiste em possibilidades e limites jurídicos à negociação coletiva. Exemplo: um acordo coletivo não pode renunciar aos direitos de férias, que é uma garantia constitucional, e não pode reduzir o percentual mínimo das horas extras, que corresponde a 50% nos termos da Constituição. Então, assim, o fato dela reduzir direitos não significa que ela está correta. Isso vai poder ser reavaliado, né? A adequação setorial negociada. Então, ela tem que saber que o que ela está negociando é possível e não é um direito irrenunciável, é um direito que o empregado pode renunciar, né? Tem uma limitação mínima ali que ele pode diminuir. Então, esses princípios aí, no total, deram 8 princípios, né, do direito coletivo. Eu acho que a principal é o primeiro, tá? E esse último também, para vocês entenderem que o sindicato não pode fazer tudo o que ele quer. Ele faz tudo aquilo que está dentro do limite, da norma, né, e do limite do que pode ser ou não renunciável. O sindicato é uma espécie do gênero associação, ou seja, é uma associação que tem por fim a proteção dos interesses profissionais ou econômicos do grupo que se constitui, né? Quais são as funções do sindicato? A representativa, a regulamentar ou normativa, a econômica, a assistencial, que é uma assistência social, a política e a ética. Então, para um sindicato atender bem aquele grupo de funcionários, né, aquele grupo de empregados e representantes, ela tem que seguir essas funções. É para isso que ela existe. Ela não existe para pegar dinheiro ou para ir fazer piquete e churrasco. Não, existe para lutar pelos direitos, para buscar as melhorias nas condições de trabalho daquele grupo, daquele funcionário. E infelizmente nós temos
um sindicato muito fraco hoje, né? Um sindicato que ficou triste por perder dinheiro, mas não trabalha também, né? O necessário para poder abranger. Então, quando vocês pensarem em sindicato ou entrarem para um sindicato, querer ser uma força sindical, repensem nisso, né? Vejam essas funções, vê se aquele sindicato que te representa está de fato cumprindo isso aqui. Veja se ele está com ética, veja se ele está com política, se ele é assistencial. Verifique esses requisitos de funções do sindicato para vocês poderem cobrar os direitos de vocês. A greve, né, que também é tutelada pelo direito coletivo do trabalho, é um ato formal condicionado à aprovação do sindicato mediante assembleia que acarreta a paralisação dos serviços e a suspensão coletiva temporária, pacífica, total ou parcial do contrato de trabalho, possuindo como causa o interesse dos trabalhadores. Esse é o conceito, né? Não temos muita conceituação do que é greve, mas eu trouxe esse porque esse é o que abrange mais o que seria greve. Então, assim, greve é ato formal, tem que ter requisitos, é um ato formal, é feito por sindicato, né? Mediante uma assembleia, né? E o que ele vai fazer? Ele vai paralisar, ele vai suspender aquele trabalho, né? De forma pacífica, total ou parcial, possuindo como causa o interesse do trabalhador. Então, quando eu tenho uma paralisação, quando eu tenho uma greve, é porque eu estou reivindicando direitos do meu funcionário, direitos do meu trabalhador. Eu quero melhorar a vida dele como funcionário, como empregado. A greve é uma garantia constitucional, considerada um direito social dos trabalhadores, tá? Tratando-se de garantia fundamental. Então, eu não digo cláusula pétrea, mas é como se fosse. Por ser um direito social, ela está lá e não consegue tirar, né? Desde a nossa Constituição de 1988. A Lei 7.783 de 89 é que dispõe sobre o exercício do direito de greve e define as atividades essenciais, regula os atendimentos, as necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. Porque eu tenho essa limitação, se eu tenho uma atividade essencial, que seria de hospital, né, de hospital público, não pode todo mundo aderir a uma greve, tem que ter um limite, porque são atividades essenciais. Então, a lei protege isso também porque ela está visando proteger o bem público, que é quem que é o público? É o povo em todo, né? Eu não posso prejudicar uma população que vai ficar sem médicos, sem enfermeiros, porque os empregadores não estão cedendo, né? Eu posso atrapalhar um pouco aquele serviço, mas eu não posso tirar aquele serviço 100%, porque é um direito maior aí, que é o direito à vida. A greve é uma suspensão coletiva que consiste na paralisação dos serviços necessários à empresa, seja ela estatal ou privada, tá? Deve garantir o efetivo mínimo nos termos da lei que definirá ou em razão das atividades essenciais da coletividade, que é a população, e das necessidades inadiáveis da comunidade. Também tem isso, né? Não posso pedir para parar quando eu vou ter desfile, a polícia está em greve, né? Se eu vou ter um desfile lá em São Paulo, imagine um desfile de São Paulo sem policial. Não tem como. É inadiável, né? Porque o carnaval, de certa forma, eu acho que ano que vem vai ser adiável, né? Inadiável até a pandemia. Agora é tudo diferente. Mas vamos, em regra geral, é inadiável. É a época do carnaval, é lá. Então a polícia não pode fazer a greve naquele momento. Não pode suspender as atividades naquele momento. Né? Seria essa garantia do efetivo mínimo. Como suspensão do contrato de trabalho, lembra lá, suspensão de contrato de trabalho não é remuneração. Ninguém será forçado a aderir à greve, sendo proibido intimidar e impedir que as equipes mantenham o funcionamento das atividades essenciais. Isso é o mais difícil a gente ver acontecer, né? Quando você vê um piquete na porta de uma empresa, você vê aquelas correntes e eles tentando proibir aquele colaborador que quer trabalhar, ou aquela equipe que geralmente RH vai trabalhar quando tem greve, né? Não porque eles querem, gente, eles vão trabalhar porque eles precisam, né? E tem funcionário, sim, que é de produção e não quer aderir greve, quer trabalhar. E ele tem o direito de poder ir trabalhar. Tá errado o sindicato quando impede. Tanto é que, muitas vezes,
se é filmado, se é fotografado e comprovado que ultrapassou os limites, né? Teve agressão, a gente vê em casos aí de agressão, não pode. Esses casos que ultrapassam o limite, né, e que impedem, né, fazendo alguém se forçar a aderir àquela greve, é causa de justa causa. Não é à toa que hoje as empresas ficam tirando foto. Fiquei sabendo de uma empresa, não vou lembrar exatamente o nome, então não vou falar. Eu acho que é, mas não vou falar. Que ficou um rapaz tirando foto, né? Foto, filmando, e aí veio um rapaz que não era do sindicato, porque você acha que quem é do sindicato vai lá bater a cara? Não bate, tá? O carinha do sindicato só grita. Quem de verdade bate a cara, quem acaba apanhando ou acaba se estrepando na frente lá do piquete, da greve, é o funcionário. É o funcionário que abraçou aquela ideia, não acha errado, não tô dizendo que não tem que fazer, mas que ultrapassa o limite. Aí foram lá e bateram nesse rapaz que tava tirando foto, né? Você não vai tirar foto minha, não, você não vai poder pôr foto minha, não, que não sei o que eu vou ser mandada embora. Ah, pois bem, foi mandada embora por justa causa, porque bateram num rapaz e machucaram um rapaz, e a agressão não pode, né? É uma conduta incompatível. Então, assim, tudo tem seu limite. Temos que tomar cuidado. Quando se faz algo muito bem organizado, vai por mim, dá certo. O problema é essa gritaria toda, né? Essa violência, achando que vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. É direito do grevista realizar piquete, arrecadação de fundos e utilização dos meios de comunicação. Então, todo grevista pode fazer isso. E é direito do empregador colocar outros trabalhadores no lugar dos grevistas, em algumas ocasiões, que é o exemplo de uma ordem judicial não cumprida para retorno de trabalho. Às vezes tem uma ordem judicial lá no sindicato, né? Porque quando ele entra em greve, a empresa pode entrar com uma medida de mandado de segurança ou com uma medida liminar pedindo, né, uma medida no judiciário para impedir que aquela greve ocorra ou para pelo menos liberar um pessoal efetivo, né, para que a fábrica não pare. E uma vez que a ordem judicial der positiva e falar, não, tem que voltar 40%, tem que voltar 30%, tem que voltar 50%, tem que voltar. E quando não volta, aí o empregador pode colocar outros funcionários para trabalhar dentro daquelas funções que ele está sem, ou funcionário sem emprego. Então, basicamente, direito de greve que vocês precisariam saber é isso. A aula terminou. Espero que vocês assistam o vídeo, tá rapidinho, como eu disse. E vamos fazer uma revisãozinha. Vou mandar umas questões para vocês, pra gente rever e tentar tá conversando para nós finalizarmos o nosso curso. Bons estudos!